Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Adriano Bressan, Caxias do Sul, RS. Objeto: denúncia e requerimento de processo de cassação de vereador e impeachment na forma do Decreto-Lei 201/1967 e demais legislação aplicável. Que apresenta Ricardo Fabres de Abreu, analista judiciário federal, eleitor neste município, vice-prefeito municipal em 2017 e 18, título de eleitor 004-551-750-434, com endereço eletrônico e-mail fabres.esgrima@gmail.com. Em face de Marisol Santos, vereadora de Caxias do Sul, atual presidente da Câmara Municipal, com endereço profissional nessa própria Câmara Municipal, localizada na rua Alfredo Chaves, número 1333, Exposição, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Fatos e fundamentos legais. Estabelece o decreto número 201/67. Artigo 7º. A Câmara Municipal poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 2. Fixar residência fora do município. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação de mandato de vereador é, no que couber, o estabelecido no artigo 5º desse decreto-lei. Estabelece o artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul. Artigo 56. Perde o mandato o vereador: 1. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 2. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela Casa. 3. Que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 4. Quando o decretar a Justiça Eleitoral. 5. Que sofrer condenação criminal ou em sentença transitada e julgado. 6. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa devidamente comprovadas na forma da lei. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 1, 5 e 6, além dos que incorrerem nas proibições estabelecidas no artigo anterior, a perda do mandato será decidida pela Câmara de Vereadores por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou partido político representado na Câmara de Vereadores, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Nos casos previstos nos incisos 2 e 4, a perda será declarada pela mesa da Casa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Câmara de Vereadores, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. O processo de cassação de mandato dos vereadores reger-se-á pelo Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 67, pelo Regimento Interno da Câmara e subsidiariamente pelo Código de Processo Penal. Decoro parlamentar. Decoro parlamentar é um conceito jurídico em permanente definição. Por isso mesmo, o Constituinte de 88 delegou ao Parlamento a competência para tipificar o que seria decoro parlamentar e quais são as condutas que contra ele atentem. Para Pontes de Miranda, decoro é comportamento, é imagem pública, é honra, é dignidade. Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral e ético que não se confunde com aspectos criminais, embora deles possa decorrer. A primeira vez que se viu referência a decoro parlamentar no direito brasileiro foi na Constituição de 46. Segundo José Afonso da Silva, certa ideia de decoro sempre tem, porque é signo linguístico ligado a comportamento ético. Em comentário contextual, a Constituição, 9ª edição, São Paulo, Malheiros, editor de 2014, página 429. Ainda na obra cita o jurista Sampaio Dória, que definiu o decoro como dignidade específica, o respeito do homem digno à posição que ocupa, as funções que exerça, ao meio onde se ache. É decência no comportamento pessoal. Ou seja, é a conduta decente que se espera do homem público, um atributo inerente à atividade parlamentar. É uma obrigação dos agentes públicos que desempenham pelo povo e para o povo a atividade de lhe representar. É seguir preceitos éticos, a fim de manter ilibada a conduta e imagem de todo o parlamento. Também uma instituição permanente e em constante evolução. Para o festejado Miguel Reale, assim sendo, quando a Constituição se refere a decoro parlamentar, entra pelos olhos de que quer significar a forma de comportamento do parlamentar de conformidade com as responsabilidades das funções que exerce perante a sociedade e o Estado. No fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência de conduta, embriaguez, etc. E falta de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente, indecoro parlamentar e cassação de mandato letivo, página 90.
Portanto, os parlamentares devem, por certo, manter dentro e fora do parlamento conduta ilibada, não podendo expor o parlamento ao ridículo ou execrações públicas. É justamente nesse aspecto que o Código de Ética da Câmara Municipal de Caxias do Sul prevê em seus artigos 13, 14 e 15 a conduta que deve pautar a atividade parlamentar. Princípios. Os princípios referentes à administração pública, por sua vez, estão presentes no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Através deles, todas as pessoas que fazem parte da administração devem se pautar em obediência à Constituição Brasileira, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte. Prosseguindo, o Código de Ética Parlamentar na Câmara Municipal, Resolução 82/A, de 30 de novembro de 2000, diz: artigo 15. São deveres do vereador, importando seu descumprimento em conduta incompatível com o decoro parlamentar. 9. Exercer atividade com zelo e probidade. A Lei 8429 de 92, assim tipifica improbidade administrativa na seção 3ª. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Dito isso, como se verifica da sessão extraordinária, havida em 12 de janeiro de 2024, às 13h30, transmitida e registrada no canal do YouTube da Câmara Municipal, que se acha no endereço grifado, tempo 9 minutos e 45 segundos, a denunciada, após provocação do vereador Maurício Scalco, submeteu à votação do plenário a dispensa de leitura de peça acusatória formulada em face do prefeito municipal, senhor Adilódio Domênico, tratando de aparentes irregularidades na contratação de empresa terceirizada para a gestão do atendimento médico materno-infantil, ao final deferindo tal questão de ordem. A matéria restou judicializada por meio do mandado de segurança 500-2537-52-2024-821-0010, onde o Ministério Público exarou relevante parecer, concluindo verbes. Portanto, entende-se que restou demonstrada a ilegalidade praticada pela autoridade coatora ao não realizar a leitura da denúncia, expressamente prevista no rito do processo político-administrativo previsto no Decreto-Lei nº 201/67, com o que restou materializada a violação do direito líquido e certo do impetrante. Diante desse parecer conclusivo, o requerente denunciou ao presidente da Casa, a vereadora Marisol Santos, por meio de documento protocolado em 19 de julho de 2024, onde imputava a denunciado o descumprimento do rito processual estabelecido no DL 201/67. O requerimento foi lido, votado, inadmitido e arquivado na sessão ordinária ocorrida em 23 de julho de 2024. Surpreendentemente, no mesmo dia, 19 de julho, em que foi protocolada nesta Câmara Municipal a denúncia acima referida, em face da presidente Marisol Santos, a própria denunciada protocolou petição na 2ª Vara da Fazenda Pública, nos autos do mandado de segurança acima referido com o seguinte teor. Urgente. Mandado de segurança número 500-2537-52-2024-821-0010-RS. A presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, já qualificada no mandado de segurança mencionado, respeitosamente vem dizer e requerer o quanto segue. 1. Na data de hoje, o impetrante protocolou na Câmara Municipal de Caxias do Sul pedido de cassação do mandato da presidente da Câmara Municipal DE 197/2024, tendo por objeto o fato discutido neste mandado de segurança, qual seja a dispensa da leitura da denúncia por ele apresentada contra o prefeito municipal em janeiro deste ano, DE 2/2024. Trata-se de flagrante abuso de direito de petição e assédio processual, com vistas a constranger a Câmara Municipal, sua presidente e os vereadores, para criar tumulto e se promover publicamente, como se pode ver na matéria já publicada na edição online do jornal O Pioneiro, às 13 horas, nem se tendo passado 2 horas do protocolo do pedido feito às 11h09 desta manhã. 3. Ocorre que, independentemente da correção da decisão tomada pela Câmara Municipal e não por sua presidente, como demonstrado a exaustão nesse processo, essa questão ainda está sendo tratada em juízo, portanto, é coisa litigiosa e não pode ser alterada fora dele. 4. Além do mais, não há nenhuma decisão judicial favorável ao impetrante. Ao contrário, tanto a medida liminar por ele requerida quanto do ajuizamento do mandado de segurança
quanto em sede do agravo do instrumento foram indeferidas. Portanto, por ora, os atos praticados pela Câmara Municipal gozam de presunção de legalidade e legitimidade. 5. O artigo 7º do Código de Processo Civil dispõe que é dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação, bem como não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, sob pena de se considerar a conduta ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa. 6. Cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação. Evidentemente, não se refere apenas aos atos praticados no processo, mas também aos atos materiais que contrariam essas decisões. 7. É inegável que o impetrante, com a apresentação dessa denúncia contra a presidente da Câmara Municipal, pretende criar embaraço ao cumprimento das decisões proferidas nesse processo, como se a Câmara Municipal fosse órgão revisor das decisões do Poder Judiciário. Age em desacordo com os deveres da lealdade processual, com nítida má-fé e em desprestígio da Justiça. 8. Inclusive, o impetrante descumpre o disposto no artigo 80, 1º e 1 do CPC, uma vez que é fato incontroverso que a dispensa da leitura da denúncia não foi determinada pelo presidente da Câmara Municipal. Foi uma decisão do plenário, em questão de ordem levantada pelo vereador Maurício Scalco, alterando a verdade dos fatos a fim de causar confusão e alcançar objetivo ilegal. 9. Diante do exposto, requer seja determinado ao impetrante que se abstenha de praticar qualquer ato relacionado aos fatos discutidos nesse processo fora dele e desfaça os atos que já praticou, em especial em relação ao pedido de cassação da presidente da Câmara Municipal, aqui informado, ou de apresentar qualquer outra pretensão extrajudicial contra quem quer que seja fundado no objeto litigioso desse processo, fixando-lhe multa diária em caso de descumprimento não inferior a um valor que desestimule sua conduta, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé. Requer-se urgência na apreciação do pedido a fim de evitar novo litígio, em especial ante o fato que o Decreto-Lei número 201/67 determina que o pedido deveria ser pautado para a próxima sessão, na terça-feira, dia 23 de julho de 2024. Caxias do Sul, 19 de julho de 2024, vereador Marissol, presidente, com destaques em negrito. O excêntrico requerimento foi de pronto indeferido pelo juízo sob esses fundamentos. No mais, a prestação apresentada pela autoridade coatora, presidente Marissol, na manifestação do evento 64, PET 1, não merece prosperar, pois extrapola o objeto do mandado de segurança, com o qual o impetrante busca a nulidade da sessão extraordinária na Câmara Municipal, realizada no dia 12 de 1 de 2024, em razão da ocorrência de irregularidades, entre elas a ausência da leitura da denúncia. O fato dessa questão estar sob júdice não tem a prerrogativa por si só de impedir o impetrante de apresentar requerimentos administrativos sob pena de interferência dos poderes, o que é vedado. Decorridos os prazos, voltem conclusos para julgamento. Nada obstante, o indeferimento do requerimento, como era de se esperar, é relevante transcrever aqui os trechos destacados da petição feita em juízo pela denunciada a fim de se demonstrar a gravidade e ilegalidade do seu ato. Na data de hoje, o impetrante protocolou na Câmara Municipal de Caxias do Sul pedido de cassação do mandato da presidente da Câmara Municipal, DE 197/2024, tendo por objeto o fato discutido deste mandado de segurança, qual seja a dispensa da leitura da denúncia por ele apresentada contra o prefeito municipal de janeiro deste ano, DE 2/2024. Trata-se de flagrante abuso de direito de petição e assédio processual, com vistas a constranger a Câmara Municipal, sua presidente e os vereadores, para criar tumulto e se promover publicamente. Ou seja, no entender da presidente Marissol, questionar seus atos por meio de denúncia prevista em lei constitui flagrante abuso do direito de petição, com o objetivo de constranger a Câmara, os vereadores e ela própria, com vista à promoção pessoal. Com a devida vênia, a presidente Marissol não necessita do auxílio do eleitor denunciante para submeter-se a situações inusitadas, dado seu talento para autoflagelar-se e frequentemente expor-se a situações constrangedoras, emaranhando-se em sucessivos erros de procedimento, dos quais logo demonstra-se incapaz de sair. A sobredita petição é mais uma demonstração desse comportamento.
No tocante à alegada buscada promoção pessoal, vale referir que o eleitor denunciante não necessita ou ambiciona qualquer celebração de sua imagem, ressaltando que detém carreira pública sólida e consolidada, da qual ingressou por meio de concurso público há 41 anos. Não concorre a cargo político, não bajula autoridades em busca de cargos comissionados, não padece de vaidade e muito menos negocia silenciosamente com uma acomodação política na futura administração municipal, na provável hipótese de derrota do pré-candidato que aparentemente apoia. Outro trecho da petição. É inegável que o impetrante, Ricardo Fabres, com a apresentação desta denúncia contra a presidente da Câmara Municipal, pretende criar embaraço ao cumprimento das decisões proferidas nesse processo, como se a Câmara Municipal fosse órgão revisor das decisões do Poder Judiciário. Ou seja, no entender da presidente Marisol, o eleitor denunciante pretende criar embaraços ao cumprimento do que for decidido em uma ação judicial de sua própria autoria, cujo único objeto é a anulação da sessão havida em 12 de janeiro de 2024. Essa afirmação carece de bom senso, revela-se incongruente e assim dispensa comentários. Mais um trecho da petição. É fato incontroverso que a dispensa da leitura da denúncia não foi determinada pela presidente da Câmara Municipal. Foi uma decisão do plenário em questão de ordem levantada pelo vereador Maurício Scalco. Aqui, a presidente Marisol parece não compreender que presidia a sessão de 12 de janeiro, sendo sua a competência para apreciar o cabimento das questões de ordem ou qualquer outra formulação, à luz do regimento. Mas, aparentemente, nesse momento, resta mais conveniente terceirizar a responsabilidade ao vereador Scalco. Por fim, o trecho final da petição e o mais relevante. Diante do exposto, requer seja determinado ao impetrante que se abstenha de praticar qualquer ato relacionado aos fatos discutidos nesse processo fora dele e desfaça os atos que já praticou, em especial em relação ao pedido de cassação da presidente da Câmara Municipal aqui informado, ou de apresentar qualquer outra pretensão extrajudicial contra quem quer que seja, fundando no objeto litigioso desse processo, fixando-lhe multa diária em caso de descumprimento não inferior a um valor que desestimule sua conduta, além de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé. Aqui, a presidente da Câmara, ora novamente denunciada, revela seu lado autoritário, bem ao viés fascista, e seu desprezo pelo processo democrático e pela vida pautada pela civilidade e legalidade. A denunciada, que ocupa cargo público de grande relevância como presidente da Casa do Povo, descontente com as críticas que recebeu do eleitor denunciante durante seu mandato, que culminaram com uma primeira denúncia contra si, já arquivada, e outra contra o prefeito, seu aliado, está ainda em andamento, provando-se incapaz de calar o munícipe por meio do diálogo político e da demonstração de correção de seus atos. Agora, atreveu-se a utilizar o Poder Judiciário para tentar obter um despacho cala-boca, entre aspas. A denunciada, presidente da Câmara Municipal, teve a desfaçatez de requerer uma autoridade judiciária mandar o ora denunciante abster-se de praticar qualquer ato relacionado com o processo, desfazer os atos que praticou, em especial em relação ao pedido de cassação da presidente da Câmara Municipal, e abster-se de apresentar qualquer pretensão extrajudicial contra quem quer que seja. Certo que não faltou vergonha à acusada para formular tamanho absurdo. Certo também que lhe faltou juízo e decoro. Afrontou claramente o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que reza: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Deveria saber que o direito de petição remonta à Magna Carta, que em 1215 limitou o poder absoluto do rei João, sujeitando a lei e dando o primeiro passo de um longo caminho histórico que levaria ao constitucionalismo, mas só em 1689 a Declaração Inglesa de Direitos assegurou aos súditos o direito de peticionar ao rei sem temor de perseguição ou processo e permitiu a deliberação parlamentar, eleições e expressões livres e participação popular. Inúmeros direitos civis são exercitados contra governantes por meios desse instrumento, como o próprio direito de se eleger representantes e ter acesso aos tribunais, e, portanto, à justiça, que é um dos aspectos derivados desse direito fundamental. A própria existência dessa Câmara Municipal decorre desse longo e difícil processo histórico, que continua sendo atacado e desvirtuado geração após geração, como mostra a tentativa de golpe de Estado que o Brasil sofreu há poucos meses, sob os olhares complacentes de alguns vereadores, e agora com essa tentativa de intimidação e constrangimento perpetrada pela presidente do Poder Legislativo Municipal.
Em outros tempos, tivemos vereadores do quilate do deputado federal Nadir Rossetti, cujo nome honra o plenário desta casa. Hoje temos Marisol Santos, a vereadora autocrata que não tolera críticas e questionamentos e ameaça de forma velada quem não se alinha ao seu modo de agir e pensar. Como de praxe ocorre nesses casos, na impossibilidade de questionar os fatos, distorce-os e tenta desqualificar quem os revelou. Faça imediata alusão à teoria da rainha de copas, pensando pelo sociólogo Marcos Rolim, que trata da inversão do ônus de prova em casos criminais. O termo rainha de copas é uma referência à personagem do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, que afirma primeiro a sentença, depois o julgamento. Certo também que houve difamação, prática aliás tipificada no artigo 139 do Código Penal. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Define-se como difamação. É um dos crimes contra a honra tipificado no ordenamento jurídico brasileiro. É a imputação ofensiva atribuída contra a honorabilidade de alguém com a intenção de desacreditá-lo na sociedade em que vive e provocar contra ele desprezo ou menosprezo público. Fonte www.cnmp.mp.br, portal institucional 476, glossário 8117, difamação. Trata-se também de ameaça, que ocorre quando alguém afirma que irá causar um mal injusto ou grave a outra pessoa, podendo ser praticado presencialmente por escrito, cartas, bilhetes, etc., telefones, redes sociais ou qualquer outro meio eletrônico, como neste caso, nos autos do processo. Agrava essa denúncia o fato cada vez mais aparente e deveras indecoroso que a denunciada, além de ter tentado sem sucesso subverter um rito do DL 201/67, serve-se da sua posição de destaque para prevenir futuras acusações contra si, bem como blindar o prefeito e seu aliado político contra denúncias de qualquer natureza. Resta muito claro, portanto, que a denunciada vereadora Marisol Santos infringiu os artigos 13, inciso 4º, 14, parágrafo 1º, parte 15, caput e inciso 9º do Código de Ética da Câmara, faltando com o decoro. Agiu com improbidade nos moldes do artigo 11, caput e inciso 4º da Lei 8429 de 92. Deixou de observar os princípios da administração pública da legalidade esculpido no artigo 37 da Constituição Federal. Afrontou claramente o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, constrangendo o denunciante munícipe dos autos de processo judicial ainda em curso com o fito de salvaguardar o prefeito municipal, seu copartidário de denúncias de qualquer natureza e de autoria de qualquer eleitor. Afrontou claramente o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, constrangendo o demandante nos autos do processo judicial ainda em curso com o fito de obter ordem judicial, forçando o munícipe a desistir de denúncia e proibi-lo de formular quaisquer outras denúncias. Ameaçou e difamou o denunciante por meio de petição em processo judicial, além de ter tentado, sem sucesso, subverter o rito do DL 201/67, serve-se de sua posição de destaque para prevenir futuras acusações contra si, bem como blindar o prefeito, seu aliado político, contra denúncias de qualquer natureza. Requer-se pelo exposto, após a leitura dessa denúncia em plenário, seja acolhida pela maioria simples dos vereadores presentes, constituindo-se após comissão hábil a processar e elaborar relatório tendente à punição da denunciada, com a perda do seu mandato, como previsto no artigo 7º, incisos 1 e 3, do Decreto Legislativo 201/67 e do artigo 56, inciso 6º da Lei Orgânica de Caxias do Sul. Aceita a denúncia. Os quesitos a serem votados individualmente são os seguintes. A denunciada infringiu os artigos 13, inciso 4, 14, parágrafo 1º, parte 15, caput, e inciso 9º do Código de Ética da Câmara, faltando com o decoro. A denunciada agiu com improbidade nos moldes do artigo 11, caput, inciso 4º da Lei 8429 de 92. A denunciada deixou de observar o princípio da administração pública da legalidade esculpido no artigo 37 da Constituição Federal. A denunciada afrontou o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, constrangendo o denunciante munícipe dos autos do processo judicial ainda em curso com o fito de salvaguardar o prefeito municipal, seu copartidário de denúncias de qualquer natureza e de autoria de qualquer eleitor. A denunciada afrontou o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, constrangendo o demandante nos autos do processo judicial ainda em curso com o fito de obter ordem judicial, forçando o munícipe a desistir de denúncia e proibi-lo de formular qualquer outras denúncias.
A denunciada ameaçou e difamou o denunciante por meio de petição em processo judicial. A denunciada tentou, sem sucesso, subverter o rito do DL 201/67 e serve-se de sua posição de destaque para prevenir futuras acusações contra si, bem como blindar o prefeito e seu aliado político contra denúncias de qualquer natureza? É esse o requerimento principal posto. Requerimento preliminar procedimental. Notou-se que esta Câmara Municipal ultimamente adotou a praxe de facultar a parte acusada a manifestar durante 15 minutos, previamente à leitura e votação da denúncia. Senhor primeiro vice-presidente, adotando novamente tal praxe em obediência aos princípios da isonomia e do devido processo legal, requer o denunciante seja-lhe facultada a sustentação oral do pedido por igual tempo, 15 minutos. Pede deferimento. Ricardo Fábio de Abreu, Caxias do Sul, 29 de julho de 2024, e anexa o título de eleitor do denunciante. Era isso, senhor presidente.